E aí, pessoal, bora resolver essa questão aqui de termologia do Enem 2024. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, vamos ver aqui o que acontece. O Sol ele está irradiando calor, irradiando energia térmica, para o mundo, né, para a Terra. E aqui, esses coletores solares vão meio que, vou falar didaticamente, né, vão pegar esse calor para eles e essa energia térmica vai ficar nessa forma aqui nos coletores solares. Depois, essa energia térmica ela vai ser transmitida para a água que está dentro desses coletores, certo? E essa água, como ela vai ficar quente, em tese, né, ela vira um vapor e ela fica menos densa. Então, como ela fica menos densa, ela vai subir por esse caninho e vai chegar até esse reservatório. Aqui nesse reservatório de água, a gente tem esse isolamento externo, que ele chamou de isolamento térmico de poliuretano. Não precisa ficar tão bitolado com isso não. Mas a água vai ficar presa aqui nesse reservatório e lá no outro lado, a água fria, quando ela vai perdendo calor, quando ela vai perdendo energia térmica, ela vem e, como ela fica mais densa, ela cai por esse cano para os outros coletores solares. E assim fica esse ciclo infinito. Beleza, agora que a gente já entendeu o que acontece, vamos ver o que ele perguntou. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico. Então, o que acontece do coletor solar para o reservatório térmico? E, consequentemente, do reservatório térmico para o coletor solar. Cadê? Difusão? Difusão nem é uma forma de propagação de calor, certo? A absorção, mesma coisa, não é. Agora a gente fica em três, né? Condução, irradiação ou convecção. Aí eu fiz esse esqueminha aqui para vocês e vamos dar uma revisada nele, né? Primeiro a gente tem a condução, né? Condução é uma forma de propagação de calor na qual você exige um meio material para que essa propagação da energia térmica aconteça. Por quê? Porque o calor é transmitido partícula a partícula, ou seja, de átomo para átomo, de molécula para molécula. Então, quando você está, por exemplo, cozinhando um arroz numa panela que tem um cabo, você está aqui com a panela e essa panela ela tem esse cabo aqui. Imagina que essa estrutura que eu desenhei seja esse cabo. Quando você aquece a ponta desse cabo, tá vendo o foguinho aqui? Quando você aquece essa panela, o que vai acontecer é que o calor que você está recebendo desse fogo, ele vai ser, por condução, propagado e transmitido através dessa panela. Então, o calor que estava inicialmente aqui nesse fogo, a energia térmica, né? Ela vai ser propagada partícula a partícula nessa panela até chegar na sua mão. Então, quando a sua mão está aqui, você tira ela em um ato reflexo porque fica muito quente, justamente por conta da convecção. Então, a convecção é justamente essa forma de propagação de calor, quando você tem a energia térmica sendo transmitida de átomo para átomo, de molécula para molécula. E isso não é o que acontece aqui. Vocês concordam comigo? Porque a condução, ela acontece quando? Ela acontece quando os coletores solares recebem a energia térmica do Sol e transmitem essa energia térmica para a água que está dentro deles. Isso seria uma condução, porque você tem aqui o cano e você tem a água dentro dele. Esse cano, como desenho de vermelho, ele está muito quente. Então, como a energia térmica vai de um corpo que está em maior temperatura para o de menor temperatura, então o cano ele vai ceder energia térmica para essa água que está aqui dentro. Então, a água recebe esse calor, essa energia térmica, e aumenta a sua temperatura, aumenta o seu grau de agitação molecular. Portanto, não é isso que a questão nos pediu, porque a questão nos pediu o processo de propagação de calor do coletor solar para o reservatório. E nesse reservatório aqui não tem condução, certo? Até porque o que a gente viu aqui, esse reservatório, ele é revestido de um isolante térmico de poliuretano. Então não pode ser. A gente já pode aqui, ó,
matar a condução. Segundo, vamos para a irradiação e ver se é, né? A irradiação é a energia térmica transportada por meio de ondas eletromagnéticas. E o que são ondas eletromagnéticas? Onda é qualquer perturbação que você tenha no espaço que transporte energia e não transporte matéria. E eletromagnética significa que você tem dois campos oscilando entre si. Você tem um campo elétrico e você tem um campo magnético. Deixa eu desenhar melhor aqui. Pronto, assim. Você tem dois campos que ficam se cruzando todo o tempo. Isso aqui é uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela consegue carregar energia térmica. Também consegue carregar outras formas de energia, mas isso foge um pouquinho do nosso escopo dessa questão aqui. Vamos nos concentrar só nessa parte da energia térmica. Então a gente viu que as ondas eletromagnéticas, elas conseguem carregar essa energia térmica e irradiar outros corpos, passando essa energia térmica para eles. E ela também não precisa de um meio material para acontecer. Até porque uma onda eletromagnética, ela, lá em ondulatório a gente estuda, né? Que ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, na irradiação, ela também não vai precisar de um meio material para acontecer. Isso daqui é muito verdade. Até porque a ondulatória, ela fica muito presa com a termologia nesse âmbito, quando a gente vai estudar a irradiação. Bom, então aqui pode ser irradiação? Pelo que a questão perguntou, não. Mas existe a radiação do Sol, que até ele botou aqui, radiação solar. A radiação solar também pode ser chamada de irradiação. Esse I não muda nada. É a mesma coisa, irradiação e apenas a radiação. Elas querem dizer a mesma coisa, né? Então, sim, a radiação do Sol, ela é uma forma de propagação de calor. É justamente a irradiação ou radiação. Mas não foi o que a questão perguntou, então a gente também pode tirar. Agora sim, a gente chegou na nossa resposta, que tem uma revisão muito bacana aqui para vocês também. Vamos lá. Convecção é a energia térmica que acompanha o deslocamento da matéria e pode não, né? Ela acontece por meio de corrente de convecção e exige um meio material, que na maioria das vezes é o ar, como eu desenho aqui para vocês, ou a água. Então vamos ver esses dois exemplos aqui que vocês vão entender minuciosamente o que significa esse conceito aqui que eu li para vocês. Imagine que você está lá no seu quarto, prestes a dormir, e você liga o seu ar-condicionado para resfriar o seu quarto, né? Então, o que vai acontecer quando você liga esse ar-condicionado? Vamos ver. O ar-condicionado, ele pega o ar quente que está fora lá da sua casa, resfria ele através de, de aparelhos, de equipamentos que ele tem dentro dele, e esse ar frio, ele sai do ar-condicionado para o seu quarto. E o que vai acontecer? Esse ar frio, essas partículas aqui em azul, ele está com uma temperatura muito baixa, certo? Então, o ar quente do seu quarto, são essas partículas vermelhas, elas vão ceder calor para essas partículas azuis e o seu quarto inteiro vai ficar nesse ciclo. Por isso que ele vai se resfriando. As partículas quentes do seu quarto, elas vão perdendo calor cada vez mais e cada vez mais também o seu quarto vai ficar infestado com partículas azuis, partículas frias. Porque como o seu ar-condicionado está jogando muitas delas, muitas partículas frias, as quentes não vão prevalecer, porque elas vão ter que ceder, elas vão ter que doar todo o calor que elas têm, porque elas têm que fazer isso. A natureza pede para elas fazer, a natureza manda. Então, o que isso tem a ver com convecção, que eu ainda não entendi? É justamente isso, pô. Porque quando o ar quente está cedendo calor para esse ar frio, ele está indo para cima, só que ele cede calor, cede calor, cede calor e desce, porque ele consegue não, ele fica mais denso, já que ele perde energia térmica, e depois esse calor pode subir de novo se ele ganhar uma energia térmica, mas depois vai acontecer a mesma coisa. E fica nesse ciclo, porque o ar quente vai subir, só que ele perde energia por conta das partículas que o ar-condicionado joga, perde calor e desce. Então é isso que acontece na corrente de convecção.
Bom, e se vocês não entenderam essa parte da densidade, a gente pode ver que densidade é massa sobre volume. Pegando o mesmo volume fixo, a gente tem que aqui nesse quadradinho as partículas estão muito espaçadas umas das outras. Então você não tem uma massa tão grande. Agora, nesse outro volume aqui, nesse mesmo volume, você vai ter uma massa maior de partículas. Então, se você tem aqui uma massa maior de partículas, você vai ter uma densidade maior também de partículas. Então, é justamente isso que faz o ar frio ser mais denso e o ar quente ser menos denso, porque o ar quente tem menos massa de partículas no mesmo volume. Portanto, essa é a relação da densidade com o ar quente se ele sobe ou o ar frio se ele desce. Agora a gente vai ver aqui o oceano. A gente sabe que o oceano ele é bombardeado pelo Sol com muita radiação pelo dia. Só que à noite, quando o Sol vai-se embora, vai descansar, a Lua ela se sobressai, né? A Lua ela vai lá para cima do céu. E a Lua ela não fica irradiando tanta energia térmica como o Sol. É pífia a energia térmica que ela joga aqui para a Terra. Então, o que vai acontecer é justamente isso daqui que eu vou explicar para vocês. Ó. Vamos lá. O Sol de dia, está irradiando muita energia térmica para a água. E essa parte de cima da água fica muito quente e a parte de baixo fica muito fria. Ou seja, a energia térmica ela vai ser transmitida para essa parte que fica muito quente e essa água fica em cima, já que ela é muito quente. E a água que está lá embaixo, ela é fria e fica lá embaixo mesmo, porque ela é mais densa. Agora, quando vem a noite, a Lua vem aqui noite, a Lua se sobressai, o Sol vai descansar. Então, não tem mais aquela mesma radiação aqui em cima, nessa parte de cima da água. Então, o que vai acontecer é que a água quente que está aqui em cima perde energia. Então ela vai lá para baixo. Agora, eventualmente, a água de baixo pode ganhar energia. Então ela vai subir. Então, quando o Sol vier no outro dia, o que vai acontecer? Ele vai começar a ceder mais energia para essa massa de água, e essa massa de água vai começar a esquentar, a esquentar, a esquentar. Então essa água vai subir e a água fria vai descer. Então fica nesse ciclo por conta do dia e por conta da noite, da prevalência do Sol ou da prevalência da noite. Então é justamente isso que acontece aqui na nossa questão. Quando ele pergunta o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é justamente a nossa convecção. E por que convecção? Porque você concorda, deixa eu pegar o amarelinho aqui, você concorda que quando a energia térmica está aqui no coletor solar, ela é transmitida para a água, como eu já desenhei aqui, lembra? E essa água ela vai subir. Quando essa água sobe, ela chega aqui no coletor, no coletor, no reservatório, no reservatório de água. Então é justamente isso que faz com que a água quente suba para cá e a água fria desça do outro lado. É justamente a convecção, porque a energia térmica ela vai acompanhar o deslocamento da matéria. A matéria aqui no caso é a água. Então a água quente sobe, lá do outro lado se resfria e essa água fria desce. Só que, quando ela desce, a radiação solar vai emitir mais calor, mais energia térmica, e essa água vai voltar para cá e vai subir. Então fica nesse ciclo infinito de convecção, o que a gente chama de corrente de convecção. Justamente por isso é a nossa resposta letra E. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês darem o print. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal e até a próxima aí, pessoal. Deixa eu botar aqui. Pronto. Valeu, pessoal. Até a próxima.